Os sensores de solo sem fio, eles medem 3 parâmetros, né? Umidade, temperatura e também a salinidade do solo. Esses 3 fatores são as principais características que nós precisamos saber do solo para que a gente possa gerenciar o gramado da melhor maneira possível. A umidade, todo mundo sabe, é importante. Qual seria a umidade que a sua planta precisa e qual a umidade que está no solo. Então, um dos principais fatores. A temperatura vai te ajudar a saber qual que seria a temperatura do solo. Então, se a grama está em uma quantidade ideal de crescimento ou está abaixo da quantidade ideal de crescimento. E a salinidade do solo dá os parâmetros para vocês da quantidade totais de sais que estão no solo, podendo te ajudar, então, na percepção da fertilidade do solo, se é necessário, se está baixa a fertilidade ou se está adequada a fertilidade do solo. Esses 3 parâmetros, então, que esse medidor de solo nos fornece, é importante para a gente controlar o gramado. Caso o gramado seja muito úmido, a gente precisa fazer alguma coisa para controlar esse excesso de umidade, porque o excesso de umidade pode causar doenças fúngicas, pode causar, se você está cuidando de um campo de futebol, vai ser uma área que vai ter machucados mais fáceis e piores. E também, se está muito seco, a grama vai sofrer e vai parar de crescer e vai secar. Então, você tendo já o parâmetro de umidade, você consegue controlar esse fator. A parte de temperatura serve para a gente saber se as condições de temperatura são ideais para o crescimento da grama. Se tiver muito quente, é bom sempre dar uma molhada e dar uma esfriada no solo, para que você não tenha problema com as raízes. E também, se tiver muito frio, você sabe que a grama não vai crescer naquelas condições. Você vai precisar esquentar para saber, para poder ter algum crescimento da grama. E por fim, a salinidade, né? Ela vai poder te ajudar a controlar a quantidade de adubos que você pode colocar no solo e também a frequência. Então você consegue saber se esses adubos se lavaram e você precisa colocar mais, ou se eles ainda estão no solo e você não precisa adubar, então você consegue também economizar ao mesmo tempo. Então ele te dá essa flexibilidade de saber qual a fertilidade, ou se tem sais suficientes para a grama. Pois aí, em suma, então, se você começa a aderir e a instalar os sensores de solo sem fio na sua propriedade ou no seu campo, você passa a ter todos esses parâmetros à sua mão. Esses dados são passados e você vai ter esses dados no seu telefone ou no seu computador a cada 20 minutos. Então, com isso, você tem o completo manejo da grama em relação ao que ela precisa do solo, né? Então, você consegue evitar desperdícios, ou seja, muita água ou pouca água. Você vai saber, vai ter uma outra economia ou um melhor controle de fertilidade do solo, porque você vai saber quando você precisa adubar ou quando não precisa adubar. E por fim, a temperatura. Você vai estar sabendo se a grama vai estar realmente numa condição ideal de crescimento. No geral, você consegue saber todos os parâmetros de solo para que você tenha um gramado saudável e que tenha uma constância e uma jogabilidade melhor em todos os sentidos.